Bem, galera, então vamos continuando agora. Pessoal, nós terminamos a parte de vestíbulo da boca. Agora vamos para a cavidade oral propriamente dita. Cavidade oral propriamente dita, eu quero que vocês imaginem como se fosse uma caixinha, em que você vai ter a parede anterior, a parede posterior, parede lateral, uma outra parede lateral e superiormente um teto e um soalho. A parede anterior são os dentes. Então, na cavidade oral, a parede anterior são os dentes. E agora eu vou mostrar para vocês a parede lateral da cavidade oral, que basicamente é essa região que nós chamamos de mucosa jugal. É a mucosa da sua bochecha. Então, a mucosa da sua bochecha nós chamamos de mucosa jugal e forma a parede lateral da sua cavidade oral. A mucosa jugal, gente, como vocês podem averiguar, eu tenho uma estruturazinha nela que nós chamamos de papila parotídea. Como assim papila parotídea? Nessa região aqui, próxima ao segundo molar superior, é nessa região onde irá desembocar o ducto da glândula parótida. Então, toda a saliva da glândula parótida, que eu já explicando, já ajudando vocês para histologia, para fisiologia, é uma secreção serosa, ou seja, uma secreção líquida, uma secreção que limpa a cavidade oral, ela vai desembocar, ela vai sair aí na papila parotídea. Então lembra, gente, cavidade oral, vamos imaginar como se fosse uma caixinha em que tem 4 paredes, um teto e um soalho. As paredes, a parede anterior, dentes. A parede lateral é a mucosa da bochecha, a mucosa jugal. Uma estrutura que eu encontro na mucosa jugal, a papila parotídea. Então tá aí, olha, gente, para vocês observarem a papila parotídea, que é uma circunferência aqui ao redor da papila parotídea. Se vocês quiserem ver a papila parotídea de vocês, fiquem na frente do espelho, abre a boca, fica olhando para o seu segundo molar superior, tá? Fica olhando para o segundo molar superior. E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dentes, tá bom, gente? Aí fica olhando para lá atrás, deixa secar a sua boca, aí aos poucos você vai ver que vai ficando uma área umedecida próxima do segundo molar superior. É aí que é a papila parotídea. Algumas pessoas, gente, devido terem más oclusões, quando olha a sua cavidade oral, a sua mucosa jugal, ela pode apresentar essa linha branca. Aí eu quero que vocês memorizem isso. Tudo em mucosa que ficou branco, provavelmente, repetindo, provavelmente pode estar relacionado com trauma. Como assim, Bruno? Por que trauma? É porque quando você começa a traumatizar muito essa região começa a ter proteção, e essa proteção é normalmente a produção de queratina. O tecido vai ficando mais queratinizado. Quando o tecido fica mais queratinizado, aí ele vai tendo esse aspecto mais branco, tá? Bruno, como é que eu posso afirmar que isso daqui é devido a um trauma mecânico? Muito simples. Pede para o paciente fechar a boca e puxa a mucosa jugal dele. Quando você puxa assim para a lateral para você ver. Você vai ver que a linha vai ficar na mesmo plano do fechamento dos dentes. Então, esse paciente aqui que vocês estão observando, ele provavelmente tinha uma má oclusão e ele ficava mordiscando a bochecha. O nome dessa linha nós chamamos de linha alba, certo? Normalmente é uma linha que está associada com a oclusão, vai ser no mesmo plano de oclusão. Como é que eu vou saber isso? Pede paciente fechar a boca, puxa a mucosa jugal dele e quando você olha lá por dentro, você vai ver que a linha está no mesmo plano dos dentes. Está relacionada com queratinização devido à proteção dessa região desse epitélio contra o trauma mecânico. E aí eu estou mostrando para vocês uma bolinha de gordura. Bruno, o que é isso? Isso daí é uma bolinha de gordura localizada na bochecha, em que virou atualmente uma febre a retirada dessa bolinha de gordura, certo? Estamos falando da bichectomia. O que serve essa bolinha, né? Essa bolinha de gordura que nós vamos chamar ela de corpos adiposos da bochecha. O nome corretinho é esse, corpos adiposos da bochecha. Os corpos adiposos da bochecha normalmente ele é bem desenvolvido na criança, né? No recém-nascido. Por quê? Porque basicamente eu quero que vocês imaginem como se ela fosse uma almofadinha. Ou seja, no momento em que a criança ela está
fazendo a sucção, né, no momento da amamentação, esse corpus adiposo da bochecha funciona como se fosse uma molinha. Então, a criança que não tem aquela musculatura tão desenvolvida para realizar essa sucção, esses corpos adiposos da bochecha, eles servem como se fosse uma molinha. Conforme ele pressiona, aí solta, certo? Ele pressiona e aí não precisa do músculo para retornar, não. Como ela é como se fosse uma molinha, ela mesmo volta. Então, vamos dizer assim, o trabalho, né, o esforço que a criança, que o recém-nascido realiza para se amamentar, normalmente ele vai ser diminuído com os corpos adiposos da bochecha, certo? Essa é a principal função dela, no momento, quando a criança é recém-nascida. Depois, esse corpus adiposo da bochecha, ela atua muito mais como um local, né, um preenchimento, pontos de fixação de tecido, de pele, etc. Uma função específica ele não vai possuir, mas ele vai atuar, vamos dizer, preenchendo regiões dessa região lateral da bochecha, certo? Então, mostrando para vocês, é até complicado, gente, você achar uma figura dessa. Essa daqui, olha, prestem bem atenção, não é isso daqui que vocês estão vendo. Essa parte aqui, essa gordura que vocês estão observando, é como se fosse a tela superficial da região da face. Os corpos adiposos da bochecha, como vocês estão averiguando aqui, ele fica entre o bucinador e o masseter, certo? Entre o bucinador e o masseter. Lembra que esse daqui é o músculo bucinador e esse daqui é o músculo masseter. E aí, a atuação para você retirar esses corpos adiposos da bochecha é tudo por via intraoral, porque basicamente você só vai cortar, né? Vai cortar a mucosa, vai cortar o músculo bucinador, vai dissecar o músculo bucinador. Quando você disseca o músculo bucinador, aí você encontra os corpos adiposos da bochecha. O nome epônimo dele é bola de Bichat. Então tá aí, olha como é que é a bichectomia. Vai lá, você abre a boca, aproximadamente assim na linha alba, certo, gente? Tem que tomar muito cuidado com a papila parotídea para você não romper. Se você cortar próximo da papila parotídea, você pode causar uma iatrogenia, né? Mas, enfim, basicamente próximo da linha alba. Aí quando você corta aqui em cima da linha alba, você vai dissecando até que você vai achar aí um corpo adiposo da bochecha. Gente, é bem tranquilaço. Você achou os corpos adiposos da bochecha? É só você ir fazendo diérese. Vai fazendo diérese. Você pega com uma pinça Kelly, por exemplo, os corpos adiposos e aí você só fica fazendo movimentos circulares até que você retira essa bola de Bichat, tá bom? E aí, realmente dá um aspecto, né, de um rosto mais afilado quando você realiza a bichectomia. Bruno, para fazer bichectomia, né, gente, isso daí normalmente quem faz é cirurgião dentista. Eu nunca realizei porque na nossa graduação a gente não tem esse tipo de técnica. Normalmente essas partes mais estéticas, etc., a gente adquire quando nós realizamos cursos de aperfeiçoamento, etc. Enfim, questão mercadológica mesmo dos cursos de saúde, de procedimentos estéticos principalmente. A única questão é que esse procedimento não é um procedimento assim que ele aumentou muito. Então não existe um estudo, né, que diz que não, quando você realiza a bichectomia você não tem nenhum dano. O que alguns críticos comentam é o seguinte: beleza, quem está fazendo bichectomia hoje normalmente são pessoas mais jovens. O que vai acontecer com essas pessoas quando elas envelhecerem? Entendeu? Sendo que ela está perdendo um tecido de sustentação da bochecha. Será que toda essa região zigomática, todo esse tecido zigomático, ele não vai cair? E aí vai dar um aspecto mais envelhecido? Isso é uma probabilidade, certo? Então, isso vai ser muito relacionado ao estilo de vida da pessoa, por exemplo. Enfim, várias outras situações que só os estudos vão dizer. Né? Como a gente sabe, né, um procedimento mercadológico, um procedimento que está gerando bastante rentabilidade. E às vezes você mostrar um estudo que a longo prazo ele é maléfico, às vezes não é bem visto. Né? Então, uma coisa que a gente pode às vezes afirmar é que às vezes, se você está te retirando um tecido de sustentação, provavelmente, enquanto você tem colágeno de boa,
tá tudo em cima, tá tudo tranquilaço. Mas é bem possível que no futuro, né, quando você envelhecer, essa parte da região zigomática ela possa cair. É aquele negócio, quem começa a fazer procedimentos estéticos não vai largar mais, né? Porque aí depois provavelmente você vai ter que colocar um fio de sustentação aqui da região da têmpora até o zigomático para que não caia, e aí você continue com um aspecto jovial, um aspecto mais jovem, enfim, com o rosto afilado. É aquela situação. Eu não sou crítico, na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que procedimentos estéticos devem ser realizados, aumentam a autoestima da pessoa, evitam distúrbios psicológicos, psiquiátricos, enfim. Eu acho que fazer procedimentos estéticos melhora a qualidade de vida da pessoa. Agora, a pessoa que realiza, ela precisa ter ciência de uma coisa. Normalmente, quando você realiza um procedimento estético, principalmente em rosto, você fica, entre aspas, um pouco refém dela, entendeu? Porque você realiza o ácido hialurônico, 6 meses, um ano depois, acabou todo aquele efeito. Você sente falta, e aí você vai lá e realiza de novo. Você realiza toxina botulínica, a mesma coisa. Você faz um procedimento estético, você retira, faz uma bichectomia, ótimo, mas aí depois você vai ter que utilizar fios de sustentação, por exemplo, para a região zigomática, ou então, por exemplo, para a região aqui do arco superciliar, que tem muita gente que está realizando agora. Enfim, eu acho muito bom. Para vocês que vão ser médicos, eu acho uma boa, uma excelente possibilidade de vocês fazerem procedimentos estéticos e principalmente porque vocês vão conseguir pagar. Vocês estão envelhecendo muito no período da graduação, então eu acho que é nada mais justo do que vocês tenham pelo menos condições para quando chegar mais no futuro, vocês façam procedimentos estéticos e, vamos dizer assim, volte um tempo atrás, né? Vocês estão envelhecendo 10 anos na graduação, beleza, mas pelo menos quando você tiver a sua grana, você rejuvenesce em uns 5 anos, simplesmente saindo do consultório. Pronto, gente, acabou. Parede anterior da cavidade oral, dentes, paredes laterais, mucosa jugal. Agora o soalho. O soalho da boca, gente, ele vai ser composto por essa região aqui. O nome é chamado de soalho bucal mesmo, certo, gente? O soalho bucal, vocês estão percebendo que ele fica aqui abaixo da língua. Isso daqui é a língua do paciente, está indo lá para o céu da boca, tá? Ele colocou lá no palato dele e aí vocês estão conseguindo observar o soalho bucal. O soalho bucal, ele tem uma mucosa muito fina, bastante vascularizada. E esse soalho bucal, você consegue observar que tem uma prega, que o nome dessa prega é chamada de prega lingual ou freio lingual. Essa estrutura aqui, basicamente, ela prende a língua. É uma inserção muscular da língua com a região posterior da mandíbula, certo? Então, essas daí são as principais estruturas, as regiões, as características do soalho bucal. Uma característica importante: região extremamente vascularizada, tanto que é utilizada como via de administração de medicamentos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, um dos exemplos, né, esse daqui é muito para pediatria, às vezes esse freio lingual, gente, ele era para ficar lá na porção média da língua. Perceba aqui, olha, o paciente está colocando lá a língua no céu da boca. Existem algumas sílabas que você necessita colocar a língua lá no céu da boca. Por exemplo, a da letra L. Então fala lá, lé, li, lolo. Se você perceber, lá a ponta da sua língua está tocando lá no seu palato. E as pessoas que têm anciloglossia, ou seja, ancilo preso, glossia língua presa. As pessoas que têm anciloglossia, esse freio lingual foi muito para anterior e aí a língua não consegue alcançar, por exemplo, o palato e aí algumas sílabas elas não são pronunciadas. É um tipo de procedimento, gente, que é para melhorar a fonética da pessoa. Certo? Eu acho que a principal questão aqui está relacionada à fonética e, logicamente, quando você tem uma fonética estranha, as pessoas começam a fazer zoação, etc. E pode ter algum problema no futuro. Mas aí é um bom procedimento, é um procedimento bem simples, é um procedimento que a odontopediatria e a pediatria realizam e é bem tranquilo. Você só vai colocar duas pinças hemostáticas, ó. Você coloca uma pinça hemostática aqui na língua e outra pinça hemostática aqui na região da gengiva. Isso daqui é a gengiva da criança, tá, gente? Coloca duas pinças hemostáticas, você vem com um bisturi, corta. Depois que você corta, dependendo da criança, gente, você nem sutura. Se for bebezinho, você nem sutura, porque o corte vai ser pequeno. Conforme, se for um procedimento, se for um paciente mais adulto, em que a língua é maior, o freio vai ser maior, às vezes é necessário passar um pontinho. Mas se for criança, você nem precisa suturar, você já retira essa inserção. Você não precisa
mexer mais nada, é só cortar. Você corta e a língua do paciente fica solta, tá bom? E aí eu estou mostrando para vocês toda a vascularização dessa região do soalho bucal. Se eu só voltando lá para vocês, ó, percebam que você está conseguindo até observar como se fossem umas varizes, né? Nós chamamos isso de varicosidades linguais. Varicosidades linguais, varicosidades do soalho bucal. E é porque é indicativo de uma ampla vascularização venosa. Então, como vocês estão observando aqui, olha, todas as veias, tá? Daqui a veia profunda da língua, aqui a veia sublingual, todas elas aqui vão desembocar na veia sublingual, certo? E aí a veia sublingual, como vocês estão observando, ela vai seguindo aqui o nervo hipoglosso. Daqui é o nervo hipoglosso, tá, gente? O nervo hipoglosso é um dos nervos associados à movimentação da língua. O hipoglosso, gente, ele é um músculo que movimenta a língua. Ele vai movimentar os músculos extrínsecos da língua, que é coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? E aí esse daqui, ó, tanto que essa parte do nervo lingual é chamada de nervo acompanhante do hipoglosso. Veia acompanhante do nervo hipoglosso, tá certo? Mas de uma forma geral, veia lingual, tá? Até que a veia lingual vai chegar um determinado momento que ela vai formar um tronco, e nesse tronco eu vou receber aqui a veia facial. Daqui é o tronco, o início, né, o final, desculpa. O final da veia facial, o final da veia retromandibular, veia lingual, mas daqui forma esse tronco, certo? Ah, Bruno, e o que é isso daqui? Isso daqui é o início da veia jugular externa. E aí até que todos vão desembocar aqui na veia jugular interna. Na verdade, o sangue que vem da região interna da língua ou vai descer pela veia jugular externa ou vai descer pela veia jugular interna. Né? Basicamente, uma dessas duas regiões. Tudo tranquilo? Então, como vocês percebem, ó, foi para a veia jugular, gente, praticamente já está quase no coração. É por isso que o efeito de medicamentos sublinguais são bem mais rápidos em relação, por exemplo, aos de via oral, que você vai ter que todo aquele processo que você vai ter que ingerir, absorver, passar pelo fígado, biotransformação de primeira passagem, enfim. Quando você utiliza a sublingual, se o medicamento for lipossolúvel o suficiente, você foge, você escapa de todas essas barreiras. Bem, músculos associados a essa região, né? O principal músculo que forma o soalho bucal é o milioide, como vocês estão observando. Então, o músculo do soalho bucal é o milioide, que é como se fosse essa região aqui, olha, certo? Esse músculo que ele tampa, como se fosse toda essa borda triangular da mandíbula. Então, ele vai tampar essa região, tá? Olha uma outra imagem, olha, todo o músculo milioide, certo? Milo, porque vem aqui da linha milioide da mandíbula até, por exemplo, aqui na região do osso hioide, tá bom? Então, músculo do soalho bucal, músculo milioide. E aí, uma vista interna, na vista interna você vai ter um outro músculo que é o músculo genioide, tá? Que é essas duas faixas. Se vocês me perguntarem, Bruno, beleza, eu estou entendendo, mas a função dele só é compor? Claro que não, o músculo se contrai. A função dos músculos milioide e genioide é a depressão da mandíbula, você abrir a boca. Então, além da gravidade, que facilita você abrir a boca, os músculos milioide e genioide, quando eles se contraem, eles abaixam a mandíbula, eles favorecem a abertura bucal. Beleza? Se vocês me perguntarem, Bruno, e esse nervo aqui? Que nervo é esse? Esse daqui é um ramo do nervo trigêmeo, certo, gente? Ramo do nervo trigêmeo. Esse daqui, olha, o nervo entrando aqui no canal mandibular, certo? Lembra o canal mandibular, aquela estrutura que vem e inerva todas aquelas regiões dos elementos dentários inferiores. E esse daqui é um ramo do nervo trigêmeo, mas só que esse ramo ele está associado tanto esse quanto esse são ramos sensitivos, só sensitivos. Os ramos que eles são motores, eles estão indo para os músculos da mastigação, pterygoide, medial, lateral, masseter e temporal, principalmente para lá. Mas aqui só são ramos sensitivos. Esse ramo aqui é o nervo do trigêmeo, o nervo lingual, certo? Do nervo trigêmeo, ramo lingual do nervo trigêmeo, que vai dar uma parte da sensibilidade da língua, sensibilidade mesmo de tato, não de gosto, normalmente somente de tato. E aqui o nervo alveolar inferior, o nome dele é alveolar inferior, que ele vai inervar toda essa região interna
dos elementos dentários. E aí, uma outra visão, né, uma outra vista, vocês conseguindo observar todo o músculo milioide, percebendo aqui que ele está recobrindo toda essa região de soalho bucal, tá bom? Genioide, gente, sempre é interno, tá, gente? Genioide é interno. Isso daqui não é o genioide, tá bom? Isso daqui é o digástrico. Outra coisa, é outro músculo. Bem, pessoal, então agora que eu já mostrei para vocês mucosas, como por exemplo, mucosa alveolar, eu mostrei para vocês a mucosa jugal, mostrei para vocês o que é gengivite, desculpa, a gengiva e a gengivite. E eu falei para vocês que existem alguns momentos, né, existem algumas condições em que principalmente os adultos eles têm que tomar muito cuidado quando eles estão com herpes labial ativa em entrar em contato mesmo com a criança, às vezes até o seu próprio filho você tem que tomar cuidado, entendeu? Por exemplo, eu tenho, de vez em quando eu tenho herpes ativa, quando eu tiver herpes ativa, quando eu estiver próximo do meu filho, eu digo, oh, meu filho, desculpa, eu não posso te beijar, entendeu? Então eu tenho que tomar um maior cuidado quando eu tiver herpes ativo e quando eu tiver meu filho. Por quê? Porque o sistema imunológico dele não está desenvolvido, e aí, se inocular por algum motivo, né, às vezes esse herpes vírus vão encontrar um local na criança que, tipo, o sistema imunológico é baixo, e aí pode gerar uma gengivoestomatite. Gengivo de gengiva, estomatite de mucosa da boca, porque boca é estômato, certo? Então, gengivoestomatite é uma inflamação da gengiva e da mucosa da cavidade oral herpética aguda. Herpética de herpes aguda porque, como a maioria dos vírus, as infecções virais elas são agudas. E aí é isso daí que vocês estão observando. Só por curiosidade, né? Às vezes a língua, a gengiva, todas essas situações. Tem criança, vai beijar na boca, Bruno? Às vezes não é nem isso, né? Às vezes se você fazer um beijinho do lábio, fazer um beijinho assim, às vezes a criança pode ter essa infecção de herpes por essa forma. Mas o principal mesmo é você assoprar a comida. Quando você está com herpes viral ativa, você assopra a comida, ou você prova, ou você utiliza a mesma colher para ele e dá a mesma colher para a criança. E quando você faz isso, aí você está inoculando o vírus da herpes naquela criança, no seu filho, etc. E aí são esses casos. Gente, aí qual é o grande problema? Vocês sabem como é herpes, né? Herpes é a vida toda. Você morre com herpes. Então, poxa, imagina o descuido que você teve ou com o filho do próximo, ou com o seu próprio filho. O que essa pessoa vai ter que carregar para o resto da vida dela? O imunológico dela sempre vai ter que estar bom, porque quando ela ficar estressada, porque chegou uma prova da medicina, um vestibular ou alguma outra coisa, lá vem uma coisa horrorosa dessa, uma gengivoestomatite herpética, porque esse que é o problema. Não pensem que quando tem o vírus da herpes, por exemplo, eu tive a inoculação, teve uma gengivoestomatite herpética. Beleza, então provavelmente a próxima vez que o vírus da herpes se reativar vai ser também uma gengivoestomatite. Não vai ser só aquelas bolinhas labiais, vai ser uma gengivoestomatite. Esse tipo de paciente, normalmente, eles tomam aciclovir de forma preventiva, né? Eles sempre têm um período específico que eles tomam aciclovir justamente para não desenvolver a gengivoestomatite herpética. É uma situação assim bem complicada por um descuido, por uma negligência, ou por falta de conhecimento, logicamente, e aí pode gerar situações como essa. Normalmente, quando acontece, o primeiro evento é entre 6 meses e 5 anos, tá? Esse é o primeiro evento da gengivoestomatite herpética quando acontece. E aí, como eu estou falando de mucosas para vocês, essas coisas, vamos falar das famosas aftas, né? As ulcerações aftosas. A fisiopatologia das aftas, elas são, vamos dizer assim, complicadas, né? A maioria dos livros indicam que ela tem uma questão imunológica, e essa questão imunológica ela pode ser ativada por outros fatores, como por exemplo, comida quente, comida ácida, o uso de cítricos, tudo isso pode levar ao desenvolvimento de ulcerações aftosas, certo? Tem pessoas que simplesmente às vezes têm uma afta, do nada surgiu questão imunológica, tá utilizando muito cítrico, tá comendo muita comida ácida, tacacá, etc. Ou tá comendo muita comida quente, enfim, certo? E aí essa pessoa começou a desenvolver
aftas. As aftas elas podem ser assim, ou elas podem ter causas assim como essa daqui, que é uma afta gigantesca, né? E aí vocês vão perceber que depois, ao longo do tempo, você pode tratar essas aftas. Normalmente, se o tratamento se é uma questão imunológica, é lógico, tu vai passar corticoide tópico, certo? O nome do medicamento é Oncilon Orabase. Como assim, Bruno? O nome do medicamento é Oncilon. Aí, não é pomada, não é creme, é uma consistência diferente que nós chamamos de Orabase. Orabase é por quê? Porque ele fixa na mucosa. Então você vai passar língua, você vai passar saliva, você vai passar um bocado de coisa lá. E aquela consistência, aquela pomada, aquele creme não irá sair. O nome corretinho é Orabase. Então, normalmente, o tratamento de aftas é dexametasona, corticoide. Aí, normalmente, esse corticoide ele também vem associado com um anestésico local tópico, né? Anestésico local tópico para dar aquela sensação de dormência. Passa um jambuzinho lá na região para você não sentir dor, certo? Eu, normalmente, quando eu tenho afta, não tem essa. Eu pego o Oncilon Orabase, passo na minha afta e eu não sinto mais nada, porque coisinha chata é você ter uma afta. Porque qualquer coisa que você realiza, você tem essa questão. E eu esqueci de falar, gente, quando você tem herpes, por favor, evitem passar o Oncilon Orabase porque tem um corticoide. Existe o aciclovir tópico, certo? Então, quando você tem aqui na criança, para a criança ficar mais quietinha, aí você pode passar o aciclovir tópico junto com anestésico tópico também de estilo Orabase. Existe, às vezes, na verdade, existe até o aciclovir junto com o anestésico local, com a xilocaína, por exemplo, ou com a lidocaína tópica. E aí você vai lá e você indica isso. Isso daí principalmente é para quem pensa em pediatria, tá bom, gente? E aqui as aftas para qualquer pessoa, gente, basicamente é isso. Corticoide tópico, dexametasona tópica com uma lidocaína tópica. Normalmente o nome do medicamento completo, bonitinho, Oncilon Orabase, tá? Então, etiologia incerta, normalmente associadas a sistema imunológico ou hábitos de vida, como por exemplo, tipo de alimentação. Tratamento, corticoide tópico com Orabase. Nome do medicamento, Oncilon, tá bom? Beleza, pessoal. Agora vamos para o teto da cavidade oral. A gente já falou parede anterior, dentes. Parede lateral, certo? A parede lateral, quem são? Mucosa jugal. Aí a gente já viu o soalho, as características do soalho. E aí agora a gente vai falar sobre o teto. Só que aí eu vou deixar para um próximo vídeo, porque aí a gente tem muitas coisinhas para falar, tá bom?